Vamos agora resolver o exercício 2 do conjunto de exercícios Aplico o que aprendi da página 18, cujo enunciado é o seguinte: representa na reta numérica os seguintes intervalos de números reais. Temos aqui várias hipóteses, vamos analisar uma de cada vez. Para isso, convém ter em mente os conceitos teóricos associados, que é exatamente a noção de intervalo entre dois números e as variantes de um intervalo, que estão associadas exatamente à inclusão ou exclusão dos extremos respectivos. Na primeira linha temos então o intervalo menos 2, 2. Os parênteses retos têm os extremos virados para fora, o que significa que não inclui os extremos. Isto é, temos bolas abertas. Portanto, é o conjunto A compreendido entre menos 2 aberto e 2 aberto, ou representando em extensão o conjunto A, são o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que menos 2 e menor do que 2. Isto é, não inclui os extremos. Não inclui porque não temos aqui o sinal de igual. Na linha B temos menos 3 fechado, 1 aberto. Significa que, no caso do extremo esquerdo, os extremos do parêntese reto estão para dentro. Isto é, inclui o menos 3, bola fechada. E no extremo direito temos os extremos virados para fora, o que significa que não inclui o extremo direito, isto é, bola aberta. Podemos representar então o conjunto A também em extensão. O conjunto A é então o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a menos 3, isto é, inclui o extremo esquerdo, mas é menor do que 1, isto é, não inclui o extremo direito. A linha C, temos menos 3 meios aberto mais infinito aberto. Significa que o intervalo não assume o extremo esquerdo, que é menos 3 meios, ou seja, menos 1,5, e é constituído por todos os números à direita de menos 1,5. Os números à direita de menos 1,5 começam por ser números negativos e depois passam a ser números positivos. Logo, o extremo direito é então mais infinito. Podemos então representar o conjunto A em extensão, como sendo o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que menos 1,5. Maior apenas, isto significa que não inclui o extremo esquerdo. À linha D, temos menos infinito, portanto aberto à esquerda, e 3,5 aberto à direita. Isto é aberto à direita porquê? Porque o parêntese reto tem os extremos virados para fora. Podemos então representar o conjunto A em extensão como o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que 3,5. Menor significa que são todos os números para a esquerda de 3,5, não incluindo esse extremo direito. Ora, como os números à esquerda de 3,5 começam por ser números positivos e depois passam a números negativos, significa que o extremo esquerdo não é mais infinito, mas é menos infinito. À linha E temos menos infinito aberto 2, fechado, reunião com 4 aberto mais infinito. Temos aqui a reunião de dois conjuntos. Um conjunto primeiro que vai de menos infinito a 2, fechado, portanto inclui o extremo direito, com um segundo conjunto, que é um conjunto que vai de 4 aberto, não inclui o número 4, até mais infinito. Enquanto no anterior, menos infinito a 2, podemos representar o conjunto A como o conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, em que x é menor ou igual a 2, e é igual porquê? Porque inclui o extremo direito, e para a esquerda temos menos infinito, porque os números que estão à esquerda de 2 começam por ser positivos, mas depois passam a negativos, portanto significa que o extremo à esquerda é menos infinito. No segundo conjunto, temos o conjunto A, que pode ser representado em extensão do seguinte modo: conjunto dos elementos x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que 4. Maior porquê? Porque não inclui o extremo esquerdo. Portanto, significa que o extremo esquerdo não é incluído e o extremo direito também não é, porque é o mais infinito. Os números à direita de 4 são todos positivos, o que significa que o extremo direito é mais infinito.
A reunião destes dois conjuntos será então de menos infinito aberto a 2 fechado, reunião com 4 aberto e mais infinito aberto. Se quiséssemos representar em extensão o conjunto reunião destes dois conjuntos, teríamos que representar um conjunto, por exemplo, B, que é constituído por elementos x pertencente ao conjunto de números reais, tal que x é menor ou igual a 2 e x é maior do que 4. Não podemos juntar as duas condições. Isto é, não podemos pôr x a meio com um limite à esquerda e um limite à direita, porque significava que havia continuidade entre o extremo esquerdo e o extremo direito. E neste caso não. Nós temos aqui um extremo esquerdo, temos aqui um extremo direito, mas depois temos dois extremos intermédios e uma falha aqui a meio do intervalo. Portanto, isto tem que ser representado como uma reunião, isto é, como uma soma de dois conjuntos. Menos infinito a 2 fechado e depois de 4 aberto a mais infinito.